Olá, boa tarde. Estamos aqui em mais uma TV Platão, nessa quarta-feira. Esse nosso encontro semanal, um encontro de informação, de formação, de opinião e, acima de tudo, de reflexão. Esse nosso projeto, aqui do Colégio Platão, tem esse objetivo de nós, toda semana, tirarmos um tempinho para pensar juntos. E hoje eu recebo um educador, professor Luciano, que é um colega de longa data. Obrigada, Luciano, pela presença. Eu que agradeço o convite. Bom, como eu sempre tenho feito, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o currículo do Luciano, naturalmente de forma resumida, e depois ele vai contar um pouco da trajetória, da história dele, porque eu acho sempre importante que nós conheçamos as histórias dos nossos convidados, que gentilmente têm participado da TV Platão, que são histórias inspiradoras. O Luciano Pereira dos Santos é chefe do Núcleo Regional de Educação de Maringá. Ele é graduado em Educação Física pela Universidade Estadual aqui, pela UEM. É pós-graduado em Administração e Orientação Educacional pela Unopar. Já foi professor, ele entrou para a Educação Pública Estadual em 95, depois que me corrija, mas também participou bastante da gestão escolar da Escola Pública Estadual. E tem experiência em gestão escolar, em gestão democrática e gestão financeira. E o tema da nossa conversa de hoje são os desafios da educação. E o Luciano vai conversar comigo como educador, como um professor, como um docente que já esteve em sala de aula, em quadra e fora dela também, atua nos bastidores e hoje está nesse cargo de tanta importância como responsável maior por quantas escolas, Luciano? Aproximadamente 535. Vocês imaginam, 535 instituições, vezes, eu não sei nem quantas histórias de vida. Mas antes de falarmos sobre educação, conte para nós, você já me adiantou nos bastidores, Luciano, a tua entrada no mundo docente, esse teu sangue pedagógico que corre nas veias. Lu, agradecer o convite, prazer participar com você desse projeto da TV Platão. A nossa carreira docente, ela começa um pouquinho antes do início da nossa graduação. O meu interesse pela educação física nasce da minha prática desportiva, que era o voleibol, e principalmente por ter sido marcada a minha formação, o meu ensino médio, por bons profissionais, médio e fundamental. Então, bons profissionais que inspiraram a minha entrada na educação através da educação física. Como são importantes, São. Realmente, nós, professores, podemos influenciar de maneira muito positiva. Somos fruto disso e continuamos também. Exatamente. Então, dentro da escola pública, predominantemente, eu cursei o fundamental e o médio dentro da escola pública e também fui para a universidade pública, onde eu me graduei, depois tive a possibilidade de fazer a pós-graduação, acabei exercendo não só a condição de professor, mas também de treinador desportivo, e posteriormente eu ingressei na gestão escolar, algo que realmente me atraiu. Fiquei 10 anos como diretor do Colégio Estadual Helena Collodi, em Sarandi. Alcançamos bons frutos para aquela coletividade, para aquela comunidade, vários momentos assim que foram depois coroados com algumas premiações bastante relevantes. E o meu ingresso na gestão, ele se deu em 2008, então a minha trajetória é toda dentro da escola pública, ou predominantemente da escola pública, tendo também uma passagem na rede particular como docente, como professor de educação física e mais tarde como gestor escolar. E hoje, à frente do núcleo, que é um outro desafio, são outras prioridades. E, por exemplo, não diferença, mas pensando na tua carreira docente em sala de aula ou em quadra e na gestão, quais são as diferenças? No dia a dia? Na verdade, eu acho que a gestão escolar é apenas uma gestão ampliada. Então, nós precisamos, enquanto professores, profissionais da educação, gerir uma sala de aula. Sim. Falamos sempre da gestão de sala de aula. Você está à frente de um coletivo. Como treinador, você precisa gerir uma equipe para que ela funcione bem. A
a gestão escolar ela é um pouco ampliada porque você vai gerir, né? Recursos financeiros, administrativos, o recurso humano que você tem. Porque é uma empresa, mesmo sendo, né, na escola pública de diferentes formas, mas você tem que administrar, né? Uma casa. Talvez poucas diferenças, né? Poucas diferenças, porque assim, a gente tem o principal motivo, ou o mesmo motivo que é particular, que é a educação. Né? Que é a aprendizagem, que é a formação dessa meninada. Exatamente. Então, hoje o desafio à frente do núcleo é um tanto maior, por conta de estarmos dentro do núcleo regional de educação de Maricá, abrangendo 25 municípios de escolas estaduais. Para afunilar um pouquinho, resumir um pouquinho, são 94 escolas, 24 conveniadas, um total de 118. Mas computadas aí a rede particular e a rede municipal, estes 25 municípios, nós totalizamos 536 Porque a particular escolas. Também tem essa... Se reporta ao núcleo. Isso. Né? Bom, nós não estamos falando aqui, né, de diferenças de escola pública, escola particular, não é essa a intenção. Nós estamos falando sobre educação, educadores que somos, né, Luciano? Sim. Trabalhamos juntos, inclusive. E nós separamos aqui para essa nossa conversa, que é rápida, é verdade, 3 pilares, 3 aspectos que são fundamentais na educação, no ensino, na rotina escolar, tanto da nossa escola, que é da rede privada, quanto de todas as escolas, né, dos colegas da rede pública. E aí nós pensamos no seguinte, conversar sobre a nossa relação com os alunos, né, Luciano? Crianças e adolescentes, disciplina, aprendizagem, falar também das famílias, da importância da parceria nessa gestão, inclusive, e terminar falando sobre os professores, os nossos colegas, que também fazem parte de toda essa realidade. Pensando na meninada primeiro, a gente estava falando dos afetos aqui nos bastidores, que a gente sempre fala para vocês que faz uma TV Platão antes, né, de vir para o ar. Bom, na nossa conversa é exatamente isso, né, Lu? A gente vê a necessidade dessa construção, de uma relação mais afetiva, né? Até comentava com você anteriormente que o processo de ensino e a aprendizagem, ela independe da relação afetiva, do gostar, afeto, né? Então, o aluno gostando ou não do conteúdo, ele precisa aprender, o professor tendo uma empatia maior ou menor, ele precisa ensinar. Então, nesse sentido. Mas é notório que o processo se desenvolve muito, de maneira muito facilitada quando há uma empatia maior, uma relação afetuosa, né? Então, basicamente, apoiar os nossos alunos, trazê-los para dentro daquele conteúdo que nós estamos desenvolvendo, passa por essa construção, né, da empatia e da relação afetuosa. Não de maneira assim muito melosa, vamos dizer, não é aquela coisa de... né, de ficar também... Eu acho que tem uma frase que não é minha e que eu gostaria que fosse, mas essa sacada não foi minha. Alguém me disse uma vez, a gente pega no pé, mas pega na mão. Isso. Né? Então, pegar no pé dos alunos é cobrar, é instruir e cobrar e punir se for necessário, né? Uma punição justa e sábia, mas é preciso que tenha esse exercício de autoridade, né, Luciano? Você sabe bem que em alguns momentos os próprios alunos estão nos pedindo esse limite, né? Eles nos testam, eles estão sendo observados, notados, né? Muitas vezes o chamar a atenção denuncia isso, né? Olha, eu me preocupo com você. Ou ele querer chamar a atenção do professor para ele, eu não sei, eu estou precisando, né, do seu olhar. Porque a indiferença pode ser uma prova de... Né, Exato. E aí, como é que você acha que isso reflete realmente no aprender? Porque quando a gente fala de afeto, gente, não é, como ele falou, às vezes rola uma química, né? A gente não tem isso. Ah, professor, eu gosto da sua matéria, eu gosto de você, mas não gosto da sua matéria, né? Às vezes acontece isso. Mas eles não têm que gostar, têm que aprender. Mas como é que você acha que isso, de fato, na rotina, no dia a dia, influencia? Eu vejo muito dessa aproximação, né? Você se importar realmente se o aluno está aprendendo, se ele está captando ali aquilo que você precisa passar. E principalmente saber ter esse olhar, né? Olha, a gestão da sua vida educacional passa pelo educador. E o educador tendo essa visão, esse olhar. Olha, qual é o seu prospecto, né, de vida? O que é que você pretende? Quem é você? Como é que você pode influenciar? Como eu, o educador, posso influenciar para que você alcance o seu objetivo? É esse demonstrar a preocupação que causa um olhar diferenciado também,
né, por parte do aluno. O aluno passa a te respeitar como uma autoridade, mas não te vê apenas como uma pessoa que delimita ações ou dita normas ou regras, né? Vê que todas aquelas normas elencadas ou a forma como você faz a gestão da sua sala de aula ou de um determinado projeto está aí voltado para um sucesso da vida escolar daquele aluno. Então, quando você delimita normas, quando você diz o não fundamentado, o aluno também consegue compreender. Então, essa relação professor-aluno, professor-gestor, professor-pedagogo, professor-agente educacional é muito importante. Pessoa a pessoa, né? Sim. E quando eu conversei com o Luciano um dia desse, nós tivemos um bate-papo informal, lá no núcleo, inclusive, eu fiquei muito, né, não, eu tenho que chamar para TV Platão, porque a gente tem um pensamento muito afim, não só nós dois, mas vem muito ao encontro do que o Platão também prioriza, e que você pensa como gestor, né, Luciano? E algumas pessoas nos ouvem e podem achar assim que somos ainda, sei lá, talvez idealistas, depois de mais de 2 décadas, né? Eu completei 21 anos de docência, tem um pouquinho mais, sim. Mas nós somos, eu falo assim, minha cabeça está nas nuvens, mas meus pés estão no chão. A gente sabe que não é tão simples, sim. Mas entre o tentar e o me conformar, concorda? Eu prefiro tentar. Sim, sempre. Sempre. Bom, o que ilustra muito essa prática, Lu, é essa aproximação, né, que eu consegui ter ao longo da minha carreira, né, nessa construção da minha atividade profissional, olhando de maneira diferenciada uma comunidade, né, dizendo não quando foi necessário, abraçando quando foi necessário, né, mas construindo um espaço adequado para que o aluno ali se sentisse então abrigado, atendido, assistido, acolhido, né, e construímos uma relação assim participativa, né, que é a gestão democrática, sobre a qual eu falei no início que você tem essa... Isso, enfatizando a gestão democrática no sentido de, olha, vocês são convidados a tomar parte nas decisões, né, nas ações, no acompanhamento dessas ações e no prestar contas dessas ações também. E essa gestão democrática, sobre a qual o Luciano fala, perpassa as famílias, né? Sim. Que é o nosso segundo tópico dessa parceria. Sim. E a gente fala isso a exaustão e vamos continuar falando, perseverantes que somos. Por quê? Porque é preciso que os adultos sejam parceiros. E aí os adultos vão pensar assim, escola, família. Escola, professores, né, as pessoas da gestão, diretores, supervisores, independente da nomenclatura, e até, né, a gente falava sobre isso, Luciano, o pessoal da portaria, da zeladoria, das cantinas, todos os adultos envolvidos. Sim. E nas famílias, eu não sei quem são os adultos envolvidos, se são pais, mães, se são os tios, os avós, quem são, mas alguém está lá. Sim. Tem um adulto nessa história. A ideia é provocar esse olhar do adulto envolvido, né, nessa relação, para que seja um olhar mais acolhedor possível. E acolhedor no sentido de se importar mesmo com a pessoa que está ali na sua frente. Então, dentro do princípio da gestão democrática, né, sugere-se sempre a participação do aluno, dos pais, dos funcionários, dos professores, essa integração, né? É uma gestão que está posta no nosso país por força de lei, inclusive, né? A gestão democrática, inclusive, com prazo para ser estabelecida em todas as unidades escolares. É uma obviedade, mas tem que pôr uma lei para poder... Isso, exatamente. Então, no momento que você monta lá um conselho escolar, uma associação de pais, mestres e funcionários, ou a simples representação ou representatividade do coletivo de alunos, que pode ser através do conselho de representantes de turma ou de um grêmio estudantil. Mas uma vez dada a voz a esses vários atores desse momento da educação, você consegue filtrar, ou pelo menos assim, traçar objetivos ou ações onde possa ser alcançada a educação de qualidade, porque uma vez que você ouve quem está recebendo esse serviço, você pode adequar as suas ações, né, de maneira mais satisfatória. Porque às vezes a gente percebe que, seja na pública ou na particular, independente de qual instituição, não é um duelo, uma queda de braço, professor versus aluno, família versus escola. Então a família vai encontrar lá um defeito na escola, no professor, o professor vai falar, não, mas esse pai é muito negligente, aí o menino vai falar, o professor não ensina, não, mas ele que é muito indisciplinado. E isso me angustia muito como educadora, porque eu falo, meu Deus do céu, mas é preciso, de novo, não é nada de Alice no País das Maravilhas, mas é preciso que nós entendamos que somos juntos, e somos do mesmo time, mas com uma diferença, adulto tem mais responsabilidade, né? E aí entra
a participação da família, que a gente sabe quão necessária, quanta diferença faz na vida deles. É importante a gente reforçar o seguinte, que a participação da família não pode se condicionar apenas no momento onde a gente vai discutir o rendimento escolar. Buscar o objetivo. Ou uma crítica que será feita a uma prática educativa dentro da escola, ou um projeto que não ficou contente, né? Ou o aluno se mostra descontente, ou apenas o professor chama a família para dialogar sobre ações do aluno, né? Mas sim promover esse crescimento. Então, através das instâncias colegiadas que são muito presentes na escola pública, principalmente, é que se causa esse momento, né? Se oportuniza a aproximação para dialogar sobre vários outros temas, né? E o pai, o aluno, o professor, os demais funcionários, o gestor escolar se sentem então corresponsáveis por todo aquele envolvimento e toda aquela realização. Então esse tripé, né? O aluno, a família e o professor precisa se integrar muito além da sala de aula, né? Para que se construa essa relação. E é preciso se desarmar também, porque eu sinto que às vezes, né, a gente fala dos colegas professores, né? O professor é uma figura que precisa ser, lógico, reconhecida, valorizada, mas às vezes o cansaço, né, os desafios diários fazem com que a sala, né, dos professores se torne o muro das lamentações. Isso é muito perigoso, não faz bem para ninguém. A gente tem direito, lógico, né, a reclamar, a lutar por conquistar, manter direitos e lutar por outros, mas é uma missão que assumimos, concorda, Luciana? A gente fala disso também, é uma escolha. Eu estou na docência por escolha. Sim. Imagino que você também. Sim. Não tem ninguém que fala, fique. Nós não somos forçados, né, a permanecer, né? Além de toda a manutenção, né, da sua condição familiar, a sua condição de trabalhador em educação, para além disso vai o interesse em permanecer, e permanecer bem, né? Não no sentido de ir somatizando ao longo dos anos e adoecendo, né? Como ter aquela coisa do sofredor, né? Falo, gente, triste isso, né? Imaginar que o professor é o sofredor. Tem um colega que falava, eu não sei o que você sofre, eu não sofro de nada. É um trabalho árduo, desgastante, como qualquer outro, né? Talvez resguardadas aí as proporções, né? A gente precisa enfatizar que o professor muitas vezes atende um coletivo muito maior do que qualquer outro profissional, né? Outro profissional às vezes atende de maneira individualizada, duplas, enfim. Mas a gente tem sempre um coletivo, né, que é bastante aumentado, e isso realmente demanda uma energia maior, um desgaste maior do professor. Do ponto de vista intelectual, do ponto de vista físico, isso desgasta, é cansativo mesmo, né? Mas quando você tem algo a comemorar, isso te enche de energia, renova, né, a sua energia. Então é por isso que nas ações, né, por onde eu passei, onde eu tentei implementar uma gestão um tanto mais adequada, a gente sempre buscou isso. Olha, a gente tem que ter um espaço bem organizado, um espaço legal, para onde a gente possa vir trabalhar de maneira despreocupada, onde o aluno se sinta então seguro, onde o nosso espaço seja agradável, né? Porque sabemos que na nossa área a gente sempre tem que contemplar o auditivo, o visual, o sinestésico, né? Então é criar um espaço adequado, mas para aquele que estuda e para aquele que trabalha ali. É bem verdade que a gente não pode aí entrar em outros temas, né, de ordem remuneratória, a gente não pode talvez influenciar muito nas questões estruturais, né? Mas naquilo que um gestor pode influenciar para criar um clima favorável para o estudante e para o profissional da educação, isso traz o terceiro elemento, que é a família, para convergir, né? Então ele vem para não discutir com a Lu, não foi legal aquilo que você falou dentro da sala de aula, ou a Lu fala para o pai, olha, o comportamento do seu filho não está adequado. Pode haver isso também, mas de repente há um outro momento de encontro onde vocês podem compartilhar experiências exitosas, um momento de alegria, de confraternização, né? Um momento onde possa ser compartilhado. Então, a alegria, o êxito da educação. Né? Então, a gente não vem só para se lamentar, e sim para comemorar. Indo ao encontro da tua formação, né, esportiva, é por isso que eu falo do jogo. Eu falo, gente, nós somos o mesmo time.
Eu não estou entendendo, porque assim, professor contra aluno, pai contra escola, vamos ver quem vai ganhar dessa vez, quem vai ter mais condição de ficar jogando na cara do outro. Porque, poxa vida, o que está em jogo? São os nossos meninos e meninas, né? Independente das gerações. Nós estamos há algum tempo na docência, lógico que percebemos diferenças. Talvez fosse mais fácil 20 anos atrás, 30 anos atrás, a concorrência era menor, concorda? Sim. Quem eram os nossos concorrentes, né? A molecada não tinha tanto apelo fora da escola. Aliás, era mais dentro, né? A biblioteca, por exemplo, exercia um fascínio imenso sobre nós. Então, é mais difícil não quer dizer impossível. Exatamente. O nosso desafio hoje é tornar o espaço escolar cada vez mais agradável, mas não no sentido de criar uma dependência, né? Uma ocasião, vamos dizer assim, de dependência e que a pessoa não consiga se desvincular, mas no sentido dela se sentir bem, né? De vir a fim de aprender, de participar. E principalmente criar. No caso da escola pública, nós sempre enfatizamos isso. Em alguns espaços, é o único espaço adequado e um braço do Estado que consegue atender com a educação, mas também com a cultura, uma atividade cultural, esportiva, uma língua estrangeira, o acesso à tecnologia, à informática, né? Então isso precisa estar em funcionamento, estar bem adequado para que a coisa realmente funcione. E agora, nesse desafio que a gente vive atualmente como chefe de núcleo, o nosso desafio é apoiar o professor, a escola, o gestor escolar, para que o resultado com o aluno seja cada vez mais satisfatório. É uma formação integral, completa, que a gente preza aqui na escola também. Infelizmente, eu estou olhando você aqui, já estou olhando, nossa, está vendo, né? Nossa contagem regressiva está vermelha, já ficou roxa, já ficou um monte de coisa, a gente tem que ir terminando. Luciano, muito obrigada. Como a gente sempre fala, é realmente um tempo curto, mas penso que nós possamos plantar uma sementinha de reflexão, independente da... Né, não estamos aqui falando verdades, estamos lançando, compartilhando experiências e fazendo as pessoas pensarem. Reflexão. Muito obrigada. Eu que agradeço a TV Platão, né, pela oportunidade. E estamos à disposição, né? Hoje, dentro de Maringá, a gente está buscando essa integração, rede pública, particular, as instituições de ensino superior, e a gente tem avançado muito. Estou bem contente com esse momento que a gente está vivendo. Somos parceiros, certamente. Todos pela educação mesmo. E nós vamos terminar com uma frase do Paulo Freire, que vai ao encontro de tudo que falamos aqui hoje, que é conhecida, acho que da maioria. A educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas, e as pessoas é que transformam o mundo. Por falar em desafios, na semana que vem nós teremos o tema Os Desafios da Maternidade, no especial Dia das Mães. Nós vamos receber a Mary, a nossa fofa Mary, que é orientadora da Educação Infantil e Fundamental 1, e a Bruna, que é a nossa supervisora de música, e nós vamos falar sobre maternidade, sobre ser mãe, mãe do ventre, mãe de coração. Vai ser um momento bem especial, esperamos por vocês. Muito obrigada por estarem conosco e a gente se encontra na próxima quarta. Até lá!